aqui estava combinando com a Júnior, na verdade eu cheguei hoje na correria. Mas então ele queria estar aqui e mediar essa conversa, né, entre as duas equipes e os dois filmes. Bom, a gente não tem muito tempo, vamos aproveitá-lo bem, né? Bom, são dois filmes muito diferentes, eu acabei de ver um agora, vi o outro ontem à noite, né, imagino com vocês. E eu penso que talvez a gente podia pedir assim, aos diretores que comentassem suas obras, pensando do seguinte ponto de vista, né? Eu acho que os dois filmes, eu não conheço os outros filmes do Silvan, né? Conheço os filmes do Odilei, mas pensando no filme de ontem, né, o Ato Seco em Chamas e o filme de hoje, a gente poderia pensar assim que são duas ocasiões em que o cinema, a partir de modalidades diferentes de criação, uma pela via da ficção, mas ser servido de uma relação muito permeável à vida dos atores convocados para o filme e o contexto no qual eles vivem, e o outro, o filme de hoje, né, guiado por uma perspectiva da ordem do documentário, mas também bastante peculiar nessa maneira de se aproximar de uma situação extrema. Eu acho que a gente poderia pensar assim como que numa e noutra modalidade de se fazer cinema, né, o cinema é desafiado por essas condições, como dar a ver a experiência desses sujeitos, como apreendê-las, e pensando que essa apreensão, feita de modos diferentes, né, os diretores nos dirão como eles fizeram isso, para o cinema trata sempre de uma operação de elaborar a partir de alguns meios que estão disponíveis, né, outros que são meios que ele pode inventar, mas também, sobretudo do ponto de vista do documentário, né, aquilo que ele uma situação que ele tem que lidar com ela, que para ele muitas vezes é quase como que intransponível. E por outro lado, a ficção, ela tem os elementos da ordem da imaginação, da fabulação, e o que eu estou chamando aqui de ficção, né, pensando bem nessa peculiaridade dos filmes da Odilei e desse último, né, como feito com Joana Pimenta, montado pela Cris, é uma ficção que não é uma ficção da ordem da reprodução, da imitação, simplesmente da aparência, né? Enfim, me parece assim que em duas vertentes variadas, uma ficcional, outra documentária, para resolver um pouco, os dois filmes estão assim às voltas com processos de criação muito peculiares, e eu acho que os dois às voltas com realidades sociais muito complexas, os dois interessados em aprender aquilo que é da ordem da experiência dos sujeitos e permite que essa experiência, de um modo ou de outro, ela venha configurar a própria forma do filme, né? Sobre o modo da fala, do discurso, dos diálogos, das ações, das atitudes. Eu acho que talvez poderia ser uma primeira maneira da gente escutar os diretores, né, acerca desses dois filmes atravessados aí por essa complexidade extrema das situações que configuram, por assim, de dentro a sua escritura, né? Então são palavras para a gente começar a conversa, e de início eu passaria então para a Silvan, para que ele então começasse a falar, e depois a gente passa para a Dirley. Je réagis? Oui, peut-être des commentaires. Oui. Bon, je réagis sur le film de Johanna et Dirley, c'est ça qu'on propose de faire? Non, par rapport à ce que César a commenté, de votre manière de traiter le processus d'élaboration du film, entre la fiction et le documentaire. Bon, alors tout d'abord, merci d'être resté jusqu'à la fin du film. Je suis très touché parce que je sais que c'est une expérience cinématographique qui n'est pas si évidente que ça. Donc, merci beaucoup. Muito obrigada por terem ficado até agora, até o final do filme. Eu sei que não é uma experiência cinématographique évidente, então muito obrigada de partir por isso. La durée n'est pas usuelle, elle n'est pas exceptionnelle non plus, mais dans le contexte historique actuel, c'est pas si évident maintenant, visiblement, de présenter des films de cette durée-là. Donc merci encore une fois. A duração não é não usual, mas também não é comum, não é banal, especialmente nesse momento que nós vivemos. Então, mais uma vez, obrigada por terem ficado com a gente. Alors, je suis très content de partager la scène avec Johanna et Dirley, parce que j'ai été très très touché et intéressé par leur film, que je considère comme étant vraiment un grand film, peut-être un des plus beaux que j'ai vu ces 5 ou 10 dernières années.
muito feliz de compartilhar aqui, estar aqui com os dois realizadores, a Adilei e a Joana, que estou muito tocada pelo filme que vi ontem, talvez seja o filme mais bonito que eu já vi nos últimos 10 anos, 5, 10 anos. Qui est à la fois un film qui présente une recherche, une originalité esthétique et qui engage une recherche en fait sur le médium cinématographique. É um filme que apresenta uma pesquisa, não apenas estética, mas uma pesquisa sobre a forma cinématographique. Et qui, à l'encontre un peu quand même de la doxa dominante aujourd'hui dans le cinéma, dans le même temps, ne sépare pas l'art du politique. De uma maneira encontrando essa doxa do cinema contemporâneo, não separando a arte e a política. C'est-à-dire que le film en lui-même développe une poétique qui est aussi une politique, une manière d'habiter le monde, ce que moi j'appelle en termes de cinéma une forme de vie ou aussi une forme de vue nouvelle. O filme ele mesmo cria uma forma ao mesmo tempo poética e política, que é ao mesmo tempo uma forma de vida e uma forma de vida. De vida et de vista sobre le monde. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être qu'on va réagir un peu comme ça les uns les autres, mais je trouve que c'est pas si évident de trouver des films qui essayent d'attester de certaines réalités en utilisant différentes ressources, et dans le même temps de considérer le cinéma comme un principe actif et non pas de l'isoler dans une sphère autonome qui serait celle de l'art. Não é evidente encontrar filmes que cerram o cinema que tem uma via autônoma, mas que... C'est pas si évident de trouver des films qui aujourd'hui essaient d'attester d'un certain nombre de réalités en mobilisant des ressources. Não é evidente encontrar hoje em dia filmes que tentam atestar uma realidade utilisando vários recursos. En essayant de développer un regard qui soit extrêmement digne, respectueux et attentif envers les sujets filmés. Desenvolvendo olhar que é extremamente digno e respeitoso em relação aos sujeitos que estão participando. Et qui ne cantonne pas en fait le cinéma dans une sphère autonome qui serait celle de l'art. E não fecha o cinema numa estufa autônoma que seria aquela da arte. Donc, par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est un peu en vrac, hein, mais je vais poser une question et peut-être qu'on pourra un peu rebondir. J'ai lu certaines choses un peu sur votre travail pour connaître un peu mieux. Et j'ai cru comprendre en fait que dans le film, alors on reviendra après sur des détails, sur la façon dont vous avez construit la narration, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a énormément plu et intéressé, c'est comment à un moment donné, vous avez évidemment remodelé, tu me dis un peu. Peut-être qu'il va poser une question, il va parler de plein de choses. Lost in translation. Exatamente. Ele vai fazer uma pergunta, umas provocações, e vai começar falando de uma coisa que ele tocou extremamente, especialmente. Donc à un moment donné, le film a été remodelé, si j'ai bien compris, en fonction de l'actualité politique et de l'élection de Bolsonaro. Num dado momento, o filme foi remodelado, se ele compreendeu bem, dado o momento político com a eleição de Bolsonaro. Un récit a commencé à se développer autour du pétrole. Et à un moment donné, c'est une question après un peu à l'envers, mais à un moment donné, il y a donc la création, que je trouve absolument sublime, et qui rejoint un peu ce que je disais. Il y a la création d'un parti politique. Uma narrativa começou a se construir em torno dessa história do petróleo e, num dado momento, se ele compreendeu bem, teve essa initiative de criação de partido político. Et alors, si j'ai bien compris, vous avez poussé le processus, en fait, jusqu'à véritablement créer un parti politique, c'est-à-dire à l'enregistrer en bonne et due forme. Donc j'aurais bien voulu vous développer un peu là-dessus, parce que après je reviens. Ele faz a pergunta, se ele entendeu bem, de fato, foi o caminho que levou até que esse partido fosse de fato criado. Eu queria perguntar como que foi esse processo, como isso aconteceu. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que, du coup, la narration, enfin, l'idée de ce commerce de pétrole un peu illégal n'est pas uniquement une activité parallèle. Elle s'inscrit dans un projet politique beaucoup plus vaste, qui est non seulement la nationalisation du pétrole, mais une nationalisation dans ce qu'on pourrait appeler une démocratie réelle, en fait. Essa criação, esse trabalho em torno do petróleo seria não apenas uma questão patriótica em torno do petróleo, mas
mais aussi la question de la nationalisation du pétrole, et là, par les coûts, par les populations les plus refoulées en fait, du Brésil. Donc ça pointe l'idée peut-être d'une démocratie réelle. Seria uma ideia, apontaria para uma ideia de uma democracia real, não apenas pela partindo da nacionalização do petróleo, mas pela apropriação do petróleo pela população brasileira. Donc comment est-ce que le parti a été enregistré et est-ce que ce parti existe encore? Como que o partido foi registrado e se ele ainda existe hoje? Antes de mais, muito obrigada, Silva, pelo teu filme e por este filme incrível que a gente acabou de ver e também por tua generosidade de abrir esta conversa a um encontro entre os nossos filmes, na verdade. Merci beaucoup pour ce film incroyable et pour votre générosité d'avoir ouvert la conversation entre les deux films. Eu te retorno talvez com um comentário e uma pergunta também. Je pose un commentaire et aussi une question. Porque a questão um pouco. Não sei se queres fazer a tradução simultânea enquanto eu falo ou vou parando? Com pausinhas, acho que faço muito. É? É só para não ficar cansativo. Essa questão do partido político, nós desde o início queríamos que existisse uma campanha real que fosse uma performance na cidade. Cette question du parti politique, depuis le début, on a voulu que ça arrive vraiment une intervention réelle dans la vie politique. Então nós filmámos muito tempo com a Andreia. Nós fomos registar o partido no dia em que se faz o registro dos partidos. Muito nessa questão de trabalhar com não atores, implicar um certo comprometimento com a efetivação real daquilo que a gente propõe, de certa forma. On a travaillé avec Andreia très longtemps et on a fait le registre, l'enregistrement du parti dans ce jour où au Brésil se font ces enregistrements. Nós montámos um diretório político, alugámos uma loja na rua principal do Sol Nascente, onde passa o rio, para ser o diretório político da Andreia. Fizemos cartazes, panfletos, construímos a música juntos. On a loué un espace dans la voie principale de la ville. On a créé le slogan, l'image. Porta, fazendo campanha. Acompanhámos todo esse processo de uma tentativa de mobilizar a cidade ao redor da ideia do Partido Preso. Nous sommes allés frapper de porte en porte et créer cette envie d'une certaine façon de mobiliser la ville autour de ces idées du parti. Nós partimos de uma ideia que existem 16.000 presos provisórios no Distrito Federal que têm direito a votar. A questão é que não são colocadas urnas nos presídios, porque como a pena deles ainda não foram condenados, eles legalmente teriam direito a votar. São 16.000. 16.000 personnes emprisonnées provisoirement et qui ont le droit à voter. Nós partimos da ideia que se a Andreia precisaria mais ou menos de 20.000 votos para ser eleita, se nós conseguíssemos esses 16.000 votos, que a partir estariam do nosso lado mais uns quantos familiares, nós conseguiríamos. Nós partimos para a eleição da Andreia, com a matemática feita para a eleição da Andreia. On a fait quelques maths en partant de l'idée que si Andreia avait besoin de 20.000 votes pour être élu, si on avait 16.000 en plus d'autres mobilisations, on avait une chance réelle d'une candidature. Como o Lula estava preso na altura, a gente também pensava que ele podia ser o nosso cabo eleitoral dentro do Brasil. O Lula était aussi à un certain moment, pensait que lui, portait pour être notre cabo eleitoral, notre tête. Mas contávamos também com algumas pessoas que estavam no regime semiaberto, que trabalhavam na campanha da Andreia, mas que também podiam levar a campanha para dentro do presídio, dentro do universo do filme, como uma personagem, a Carita, que não faz parte da montagem final. Donc on peut aussi avec des gens sous le régime semi-ouvert, et qui pouvaient faire déjà dans l'histoire du film, dans la mise en scène du film, ce rôle de médiation entre l'intérieur et l'extérieur de la vie. Essa ancoragem no real, para nós, acaba por ser muito importante, para, não só para o trabalho com a Andreia, não só para o trabalho com uma atriz não profissional,
pronto, que hoje em dia é uma atriz profissional, mas que não vem de um percurso linear do cinema, não é? Então que esse trabalho é tão importante para a construção do personagem dela, quanto é para aquilo que nos interessava enquanto performance política na cidade, porque eu acho que mais do que o partido não chegou a fazer, nós nunca tivemos assinaturas suficientes para ele fazer parte do boletim de voto. Mas aquilo que interessava era a verdade daquela campanha. O que interessava para nós era, na mesma altura que o Fernando... D'avoir pour cette rentrée dans le réel, c'était plus que pour la campagne en elle-même, c'était avec André qui était une actrice non professionnelle, maintenant professionnelle, mais c'était cette performance politique réelle de vérité. Porque no mesmo dia, nós falámos um pouco sobre isso ontem, mas aquele trio elétrico está a passar na cidade no último dia de campanha eleitoral, na mesma altura em que o Fernando Fernandes, que é um delegado de polícia que foi eleito deputado federal do Sol Nascente, deputado distrital pelo Sol Nascente, estava ele mesmo com a sua campanha, que nós vemos um pouco no filme, que é, de certa forma, o oposto da campanha da André. Le jour où le triolet, ce grand camion avec le sonore, passait dans la ville avec la campagne de Andrea, il y avait aussi le mouvement de Fernando Fernandes, qui était un autre candidat, qui est exactement une proposition opposée à celle qu'on avait fait la campagne. Então, a criação da memória dessa campanha política na cidade só poderia existir se a campanha política existisse de verdade, não é? Não podia ser uma performance para o filme, teria que ser uma verdadeira performance política e tinha que existir em termos de jogar também o corpo do filme, o corpo da campanha no lugar onde ela poderia, de certa forma, construir uma possibilidade política. Donc, la création de la mémoire politique par le film n'arriverait que s'il y avait cette vérité dans le corps de la vie, que le corps du film soit aussi celui de la vie. E estou a colocar a questão também, mas neste sentido eu vou passar para ti, se quiseres acrescentar alguma coisa, mas só para mim pareceu isso. Há uma coisa que eu acho que a gente partilha também numa proposta de cinema, que é de certa forma essa fisicalidade de colocar o corpo em jogo. Eu estava muito interessada na forma como tu filmaste o teu filme e saber que afinal fizeste câmera e som que provavelmente serias só tu naqueles lugares. Porque de certa forma tu viras também um acrobata junto com as pessoas que tu estás a filmar, não é? E para mim era muito interessante de ver também os limites que isso impunha à tua câmara, os lugares onde o teu corpo já não podia ir mais além. Onde o filme, na verdade, não chegava para... onde o cinema não chegava para acompanhá-los mais uma vez. Eu fiquei muito curiosa também de saber um pouco mais sobre isso, não é? Tipo, como é que foi também o teu processo... o teu processo de transformar... É um pouco aquilo que falo, né? A câmara tem um rigor formal que é super interessante. Tu nunca abandonas esse rigor formal, tu estás sempre à procura de uma proposta em que a cidade também, em que o espaço também se transforme numa imagem. Dans votre processus de travail, on voit que vous abandonnez jamais la rigueur du tournage. Mas ao mesmo tempo há um comprometimento muito grande com a fisicalidade dos processos que tu estás a acompanhar. Avec un compromis très fort avec la physicalité de ce que vous êtes en train de faire. Pronto, gostava um pouco mais sobre isso, mas vou passar. Moi j'ai essayé, en fait, j'avais vraiment comme objectif d'essayer d'attester des réalités que je... Donc d'abord, en fait, c'est un lieu où je me suis rendu pour la première fois en 2006, avant même que j'ai commencé à faire les films. Um lugar onde eu fui em 2006, antes mesmo de começar a fazer o filme. Et donc j'avais commencé à faire des repérages, j'avais vu un peu ce qui se passait, j'avais été dans les forêts de l'autre côté au Maroc, rencontrer des personnes d'origine subsaharienne. Comecei a reparar nos lugares, entender como é que funcionava, fui do outro lado, uma floresta que tem do outro lado, entender como é que era a relação disso com a região subsaariana do Marrocos. Donc j'avais commencé à filmer, j'ai des archives, mais j'avais pas pu développer le projet d'un point de vue économique, donc j'avais pas pu rester.
comecei a filmar, tenho arquivos, mas do ponto de vista financeiro eu não tinha ainda podido começar o projeto. Et je me suis dit, je retournerai là quand j'en aurai la possibilité. J'ai travaillé après à Canet, et puis ensuite j'ai développé ce projet. Juste pour la petite histoire. É aquela história de como se deu. Ele primeiro fez um filme em Calais, ele tinha ido já visitar esse lugar, não podia desenvolver o projeto ainda, foi aí que ele foi a Calais, fez o primeiro projeto, o primeiro filme, então voltou para retomar esse projeto. Donc là, en fait, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre, en fait, comment... bon, savoir ce que sont que les politiques européennes, c'est assez facile. On va sur Internet, on a les principaux textes, ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne via les conséquences de ces politiques sur le terrain. Então, meu objetivo, conhecer as políticas europeias é muito fácil, a gente vai na internet e entende muito bem como é que se dá. Mas meu interesse era compreender como que se dá no território as ações, as consequências dessas políticas. C'est-à-dire de voir comment ces politiques sont appliquées sur le terrain par un certain nombre de dispositifs, policiers ou pas, comment ces politiques reconfigurent les lieux, les corps, les récits. Como essas políticas são colocadas em prática, né, no território por determinados dispositivos de segurança, de polícia, e como que eles têm consequências sobre os espaços e os corpos. Et symétriquement, comment les personnes, bien sûr, réagissent. C'est-à-dire comment elles peuvent être impactées par ces politiques-là, mais comment elles peuvent aussi se donner les moyens de tracer des lignes de fuite. E, simetricamente, como é que as pessoas são afetadas por essas políticas, como que elas podem ser afetadas e reprimidas por essas políticas, mas também encontrar linhas de fuga. Donc il y a vraiment une dialectique, il ne s'agit pas de faire un film misérabiliste en considérant les personnes comme des victimes, certainement pas. Então tem uma dialética, de forma alguma tem interesse de fazer um filme de tristeza, de vê-los como miseráveis, de forma alguma. L'approche, elle est vraiment dialectique, c'est montrer comment ces personnes peuvent être impactées violemment, durement dans leur corps, et certains y laissent la vie. A aproximação dialética, de fato, de ver como que as pessoas são impactadas e reagem com violência, com força nos seus corpos. Et comment, symétriquement, donc elles peuvent aussi se donner les moyens de résister. E como, então, simetricamente, elas, através disso, podem se dar os meios de resistir. Et ça, pour moi, c'est un point très très important, parce qu'il y a souvent des films qui sont faits sur les migrants, sur la pauvreté, c'est un point de vue de surplomb, compassionnel, social, qui évacue tout politique. Et ça m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un danger. Isso é um perigo, eu considero isso um perigo, é um ponto muito importante para mim, que esses filmes com essas temáticas são miserabilistas, a expressão que eu estou usando de queda, de compaixão, que não é interesse dele, é um perigo. Donc après, l'idée c'était de partager, évidemment ma place est tout à fait identifiée, hein, il n'y a pas de confusion entre ma place et la leur. Então eu tenho uma posição de partilha, tenho uma identificação, não tem mesmo uma separação entre a minha, não uma separação, mas tem uma tomada de partido em relação à posição deles. Mais d'essayer en tous les cas de les rencontrer, de découvrir un peu leur rythme de vie, leurs conditions de vie, en les suivant si possible au plus près, et en essayant ensuite d'attester de ce que je croyais percevoir. Então encontrá-los e acompanhar os ritmos deles de vida, as formas de se deslocar e entender então como que aquilo que ele imaginava, como encontrar aquilo que ele imaginava com aquilo que ele percebia, experimentava no espaço com eles. Donc évidemment, à un moment donné, étant donné que la nuit c'est le moment où ces personnes, enfin essentiellement la nuit, le jour aussi, mais essentiellement la nuit, c'est le moment où les personnes essayent justement de grimper dans ces bateaux, dans les camions, prennent des risques inconsidérés et s'engagent dans une entreprise incommensurable en fait. Quand on mesure bien politiquement ce qu'ils sont en train de faire, c'est assez incommensurable. Sim. Então à noite, né, como um grande momento dessa tomada de riscos, e os riscos que eles tomam são incomensuráveis, são riscos, exposições ao perigo muito radicais. Et je me suis senti à un moment donné obligé de prendre aussi un certain nombre de risques. Voilà. Eu me sentia tomar também um grande número de riscos junto com eles. Alors je me suis fixé quand même deux limites. Ça n'avait aucun sens de prendre des risques totalement inconsidérés parce que je ne suis pas à leur place. Donc je trouvais que c'était éthiquement et politiquement plus juste d'avoir comme une certaine limite. Eu coloquei dois limites. Então eu pensei que de forma alguma eu poderia correr os mesmos riscos que eles e até eticamente eu decidi então de partida colocar um limite até onde. La deuxième limite, elle m'a été imposée plutôt par la Guardia Civile, parce que quand je saute cette grande barrière, que je me retrouve avec eux tout au début de la scène,
ils sautent cette grande barrière comme ça de 6 mètres. Bon, je l'ai sauté avec eux. Ensuite, ils descendent à la corde. Là, je ne l'ai pas fait. Et la Guardia Civile m'avait déjà repéré. Donc après, ils m'ont arrêté. O segundo limite foi dado pela Guarda Civil. Então, naquele momento, tem muro de 6 metros que eles pulam, eu pulo com eles, e a Guarda Civil já tinha me sacado. J'ai fait 3 heures de garde à vue. Bon. Et évidemment, je ne pouvais pas retourner ensuite sur les lieux, parce que là, j'étais banni de la ville. Donc il y avait le projet même cinématographique pouvait être mis en question. Então me pararam, me prenderam por 3 horas e eu tive que, então, me tiraram da cidade. Eu tive que repensar, porque senão o projeto em si teria colocado em jogo, em questão. Donc après, que les choses soient, enfin, pour moi, les choses étaient un peu claires. Il ne s'agissait pas d'être dans une forme d'esthétisation, en éprouvant physiquement ce que ces personnes pouvaient éprouver en plongeant dans l'eau, en sautant. C'est pas ça du tout. Hein. Mais c'était d'essayer de comprendre quel était le contre-dispositif qu'ils inventaient, en fait. Então não era uma estetização dessa relação do corpo, de experimentar aquilo que eles estavam fazendo, estetizar essa experiência deles, mas de se dar conta das capacidades de os contradispositivos que eles criavam para reagir nessa. Talvez continuando nessa linha, talvez começando aqui agora, a Adelaide Joane chegando de novo no Silvano, eu fiquei pensando na questão dos sujeitos, né? Nessas duas maneiras de se aproximar do mundo dos sujeitos, imaginando que os dois filmes estão às voltas com o que a gente poderia chamar assim, uma alteridade social radical, do ponto de vista que os sujeitos filmados, seja em relação a nós, espectadores, seja em relação também àqueles que filmam, talvez em menor parte no caso de Adelaide Joane, mas eles pertencem ao mundo social, eles detêm, trazem consigo uma experiência, trazem consigo uma maneira de perceber e estar no mundo, que são radicalmente diferentes do nosso mundo. Né? Talvez, eu diria assim, que seria uma maneira, um eixo interessante para comparar os dois filmes. Né? No caso do Mato Seco e Chamas, né, é uma alteridade radical no interior do nosso próprio país, né? Mas ontem a Adelaide e Joana ressaltaram, inclusive, o tanto que Ceilândia é um universo pela força da sua construção histórica. Né? São pessoas que vivem uma relação de desenraizamento, desamparo, uma situação de imigração extrema e relativamente recente, se se considerar 50, 60 anos, né? E é para nós, por assim dizer, um universo radicalmente diferente do nosso, e acho que o que o filme faz é, através de um ato de imaginação ao mesmo tempo generoso e partilhado, se aproximar desses universos, um movimento de criação compartilhada e trazer os elementos internos desse mundo, evitando da parte dos diretores qualquer movimento de projeção, né, no sentido que eles não estão lançando o olhar deles sobre esse mundo, mas também essas pessoas não nos aparecem assim, dotadas de uma opacidade que poderia empurrá-las, por assim dizer, para um tipo de desconhecimento, talvez, assim, do universo que eles habitam. Né? Como é que vários elementos desse mundo chegam até nós, e acho que chegam de duas maneiras, eu imaginaria assim. Por um lado, há esses elementos ligados à fábula, e por outro lado, eu acho que há uma presença muito, muito forte do tempo, uma espécie de lugar para a subjetividade dos sujeitos que se apresentam, sem dúvida, nas falas, mas nas atitudes, nas posições. Parece que, inclusive, esse é um elemento novo na estética de Adelaide, talvez essa presença de um tempo. Por exemplo, né, as atrizes, o rosto das atrizes, na medida em que há alguns planos que duram sobre os rostos, né, são elementos subjetivos, às vezes meio enigmáticos, por assim dizer, mas que conferem a essas personagens um grau de alteridade, talvez um dos mais extremados no cinema brasileiro, assim, que colocam o nosso lugar de espectador numa situação de interpelação muito forte, pelo menos foi a impressão que eu tive. Se a gente olhar um pouco o conjunto dos filmes brasileiros, é seguramente a emergência de uma alteridade muito, muito radical,
se nós não imaginarmos, claro, as outras culturas, o universo das culturas indígenas ou determinadas experiências do mundo afro-brasileiro, por assim dizer. Né? Já no caso do filme de Sylvain, né, é essa alteridade talvez a mais complicada ainda para os europeus, e ele tem toda a razão na medida em que alguns filmes escorregam nessa perspectiva miserabilista, né? Então eu fico imaginando como é que, da parte deles também, como é que os europeus, os cineastas europeus, mas também como é que os espectadores europeus poderiam se sentir interpelados na medida em que eles veem no filme o universo desses jovens. Né? A dificuldade é que ele não tem, diferentemente do Mato Seco em Chamas, que ele não tem como dar esse passo permitido pela fabulação ou pela ficção em torno do universo dos jovens. Né? E me parece também que ele faz, me parece que é uma decisão dele também, acho que o gesto dele, por exemplo, é diferente de um gesto feito mais próximo de nós pelo Pedro Costa também. Parece que Pedro Costa, que é um diretor que foi avançando pouco a pouco, né? Se pensar no Quarto da Wanda, ele mantinha uma certa exterioridade proposital diante do mundo dessas pessoas. Pouco a pouco ele vai se aproximando, por assim dizer, de experiências subjetivas apanhadas nos espaços, apanhadas a partir de falas, de diálogos construídos, mas digamos que, pelo menos no Vitalino Varela, há uma espécie de esforço, por assim dizer, para compor um mundo também subjetivo. Já não é mais uma espécie de manter-se numa exterioridade diante do sujeito filmado. Né? Parece que são dois pontos importantes, parece que os filmes, quer dizer, uma questão em comum, os dois filmes estão às voltas com essa, como que o cinema pode elaborar, aprender, criar meios para se aproximar disso que eu estou chamando de uma alteridade radical, né, representada por esses universos, e ao mesmo tempo como alguma coisa lhes resiste, e os dois filmes também isso em comum. Aquilo que lhes resiste é também matéria de criação. Talvez a gente pudesse seguir daqui para lá. Podemos. Continua. Você não falou ainda. Deixa eu começar a falar. Melhor. Tá, então assim. Primeiro agradecer, filme. Eu fiquei muito impactado assim, com o filme. E eu acho assim, que é justamente esse tempo o filme dá pra gente de entrar nas situações, nas sequências O micro. que eu acho que leva para esse sentimento que eu... Abaixa. Ah, foram abaixo? Tá falando só pra ele ou pra nós? Não, acho que o Desculpa, microfone que desculpa, então vou falar alto então. Tá bom. Não, vou falar alto então. Tá. Então assim, eu acho que justamente esse tempo que o filme permite pra gente entrar naquilo que a Joana falou, que é essa ideia de uma fiscalidade, um sentimento mais próximo assim. E do sentimento mais próximo também da política daquele grupo, né? Que de certa forma também eu fico pensando como que a gente não tem, nós não temos um aparente processo desse, como é no filme dele, mas a gente tem também uma forma, vamos dizer assim, de migração interna que é tão violenta quanto. Mas como ele passa por um processo de destruição, uma ideia de nação, uma ideia de pertencimento de nação, de certa forma também ele é apaziguado. Eu fico pensando num caso específico do território de Brasília, Distrito Federal. Quem conhece Brasília sabe muito bem disso, assim, Brasília na verdade é uma cidade que não tem muros, uma cidade que aparentemente todo mundo pode transitar, mas todas as pessoas que estão circulando ao redor do DF ali é uma opressão tão grande assim também, no sentido de que você não pertence àqueles códigos daquele lugar. Então, apesar de não ser uma violência explícita, no sentido a violência psicológica é tão grande também, assim, que... Então eu me senti muito próximo do filme nesse sentido, assim, sabe?
assim, me senti muito próximo da aventura daquele filme nesse sentido, assim. E também eu acho que o filme não concede, não tem condescendência, isso eu gostei muito. Na minha leitura, assim, o próprio grupo também participa, vamos dizer assim, de viver essa tensão, né? O grupo vive a tensão. Então, o grupo também tem as suas, vamos dizer, tem umas piadas, uns risos, às vezes, assim, ou um sentido quando eles estão alucinando. Então, para mim, isso é muito mais político do que essa ideia de um grupo homogêneo, em que as coisas se constroem sempre de uma maneira, vamos dizer assim, como se fosse uma... Eu acho que esse espaço heterogêneo, para mim, é muito mais horizontal, nesse sentido de discutir essas questões todas. Então, aí eu vou tentar falar um pouco que você falou aqui, dessa coisa do filme, né, assim. Eu acho que essa coisa que você falou, César, da autoridade, através dos planos, principalmente assim, dos rostos das personagens, né, eu acho que isso também tem muito a ver com a parceria com o Joana, assim, né, tem muito a ver com a própria parceria que a gente, né, que a gente fez como co-direção, assim, né. Porque eu acho que é muito isso, assim, tem um sentimento no filme que às vezes só acontece, talvez, no meu caso, eu fico muito na energia de fazer algumas coisas mais, vamos dizer assim, estruturar o filme, né? Porque o filme teoricamente é um filme de ficção, mas como tem poucas pessoas em set, 5 pessoas em set, a energia é muito também despendida para fazer as coisas acontecerem, né? Os objetos, vamos dizer assim, que eu acho também que pode ser uma questão boa da gente pensar também de como que os objetos mudam radicalmente a interpretação de qualquer ator, assim, na minha leitura, assim. Então eu acho que essa coisa da autoridade também surge no momento em que o filme também vai se desfazendo, porque o filme se desfaz, né? Eu acho que assim, quando ele começa a se desfazer, aquelas personagens, na minha leitura, as personagens também têm uma coisa que é assim, elas sabem que além de tudo que está acontecendo, o tempo do filme está se acabando, entendeu? Esse filme vai terminar. Então, a aventura que elas estavam também no filme vai acabar de certa forma. Eu acho que isso cria também um espaço muito melancólico em que as pessoas começam a ter muita confiança para contar situações, vamos dizer assim, limites delas, assim, sabe? No caso do nosso filme de Mato Seco, as duas personagens, como exemplo, as duas irmãs, elas conversam coisas no próprio set, no próprio filme, que elas não tinham conversado entre si, elas nunca tinham conversado aqui entre si, né? Talvez por essa história, essa distância, assim, né? E para mim também especificamente assim tem uma questão que é muito simples, assim, para mim tem uma coisa que é a própria história da cidade, porque a história da cidade de Ceilândia é uma história feita por mulheres, assim, desde a construção dela. Quem conhece um pouco da história tinha muito isso também, né? Quando se constrói Brasília, essa história é muito conhecida, quando se constrói Brasília, basicamente eram homens trabalhando em Brasília. Então, basicamente homens trabalhavam, começaram a importar mulheres para chegar na cidade. Porque é isso, né? Então, começou a se criar um campo muito grande de prostituição ao redor da cidade, que é esse sentido, né? E esse lugar, basicamente, onde esses bares, as casas surgiram, ela basicamente foi removida para a Ceilândia, que a gente chama de Morro do Urubu. Morro do Urubu. Então, grande parte ali da cidade é uma cidade construída por essa memória. Essas pessoas que vieram, as avós, muitas delas eram mães solteiras, né? Então é uma geração de mães solteiras também, de filhos de mães solteiras. Essas mulheres do filme, como exemplo, a maioria tem uma relação também de ser mãe solteira. Então, assim, como vínculo, como tu disse, César, o território é muito... a história é muito recente. Eu tenho 52 anos e a cidade tem 51. Então, assim,
É muito recente essa história toda. E aí eu acho então que as mulheres sempre estiveram à frente de um certo enfrentamento com a cidade. E também é muito interessante pensar assim, né? Porque a gente sempre pensa vamos dizer assim, numa economia. Eu não acho que o filme esteja falando de crime, assim, eu acho que o filme esteja falando de desobediência civil. Mas para mim, nesse sentido assim, não é um filme que fala da criminalidade. Na minha leitura é efetivamente uma política de desobediência civil. Montar um partido político, né, numa região em que basicamente quase todos são encarcerados. A ideia de achar o petróleo, né, a ideia clássica que a gente tem que o petróleo é nosso. A promessa, são várias promessas que nunca foram cumpridas, né? A promessa de, vamos dizer assim, de que a partir do momento de nacionalização, esses recursos seriam compartilhados, vamos dizer assim. Que é a mesma coisa de Brasília. Brasília é uma promessa onde a gente teria um lugar, Brasília é quase uma promessa social, vamos dizer assim, né? Onde a gente circularia entre nós de maneira mais igual, vamos dizer assim. Então eu acho que essa autoridade que você fala assim, vem muito assim, quando você fala que a gente buscou muito isso, eu acho que as conversas que a gente tinha dentro do próprio processo do filme levavam para esse lugar. Levavam para um lugar em que as pessoas estavam muito ali, vamos dizer assim, também conhecendo o processo histórico da cidade, sabe? Porque os filmes também fazem isso. Né? A gente não conversa isso nas esquinas, sobre o processo histórico da cidade. Não existe, né? Nenhuma cidade a gente faz isso. Eu acho que o filme tem esse poder, pela própria Constituição, que se contar essa história, de começar a agregar esses lugares, assim. O filme é um próprio lugar onde starta, vamos dizer assim, essa discussão histórica sobre o processo da cidade, né? E também, para terminar, e é muito comum, isso é muito interessante, assim, como a própria relação que existe com o encarceramento é também uma relação dessas pessoas que vivem na cidade. Como se essas pessoas que vivem na cidade também vivem na cidade e estão encarceradas. Porque ela nasce, a cidade também nasce encarcerada nesse sentido. É uma cidade que nasce, se a gente pensar nos anos 70, a 40 quilômetros de Brasília, que obviamente isso é muito comum no Brasil, mas se a gente pensar bem assim, o que diferencia isso? O que diferencia isso é que a gente está ao lado da capital federal, que está ao lado da promessa do Brasil melhor. Eu acho que a grande diferença é essa, da cidade, né? Por todos esses processos que existem, esses processos todos, vamos dizer assim, de apaziguamento de uma certa raiva, entendeu? Um apaziguamento de uma revolta. Por isso, quando a instituição, o processo da cidade se constitui, a instituição chega, esse apaziguamento vem a reboque, eu acho, assim, sabe? E eu acho que se a gente conseguisse startar uma memória, e fabular uma memória, onde esse Estado fosse questionado, a gente entraria no lugar de revolta mais interessante. A gente queria, na minha cabeça, especificamente, sei como o Joana pensa, na minha cabeça eu faço esses filmes muito pequenos e, enfim, na ideia, como exemplo, que alunos de escola vão ver aquele filme e saem com um pouco de raiva mesmo, assim, sabe? Saem com um pouco de energia, no sentido de falar bem assim, é possível um outro lugar de guerra. É possível a gente pensar que existe um outro lugar de enfrentamento. É possível que a gente entenda justamente que essa instituição, quando ela chega para a gente, até com todos esses serviços, elas chegam muito mais no sentido de apaziguar aquele corpo que a gente tem da revolta. Porque eu fico pensando, essa revolta que a gente tem é a maior arma que a gente tem, é a revolta. A revolta junto com a memória e junto com o conhecimento histórico de qualquer constituição de uma cidade é uma bomba, eu acho. Então, é nesse sentido assim, então, atravessando, vou falar, que estão falando. Oui, je pense qu'on partage beaucoup de choses. Parce que c'est bien ce que j'avais cru comprendre. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. C'est-à-dire qu'il y a ce parti politique des prisonniers, c'est aussi le parti politique de personnes qui sont totalement assignées à résidence.
dans cette banlieue de Brasilia. Então é bem isso que eu tinha entendido mesmo. Esse partido político é também dos emprisionados, também essa situação do aprisionamento das pessoas naquelas casas, naquela periferia. Et qui est quand même le produit d'une politique publique. E isso é produto de uma política pública. C'est pour ça que quand on parle d'altérité radicale, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme, parce qu'elle n'est pas si radicale que ça. On la veut radicale, c'est une façon aussi d'éloigner encore un peu plus la problématique, peut-être. Não sei se estou muito de acordo com essa ideia de uma alteridade radical. Talvez chamá-la de radical seja distanciá-la ainda mais. Et ce que je trouvais en plus très intéressant comme idée qui est diffusée dans le film comme ça, c'est que on peut parler de la création de ce parti politique, mais il y a d'autres formes, ça se traduit aussi sous d'autres formes, évidemment dans le film, et par l'existence même du film, évidemment. Podemos falar a partir da ideia da criação do partido político, mas de outras formas, outros elementos que estão presentes no filme, e pela própria existência do filme em si. C'est la prise de position, alors là je dirais radicale, contre un certain nombre de politiques publiques qui sont mises en place, et contre les décisions de certains partis politiques. A tomada de posição, e aí sim eu diria radical, contra um certo número de medidas e de posturas. Non seulement de droite, mais aussi de gauche, ce qu'on appelle en France le progressisme de gauche. Não somente de direita, mas também de esquerda, que chamamos na França de progressismo de esquerda. Et le progressisme de gauche, par exemple, en France, ce sont des politiques d'anesthésie généralisée. O progressismo de esquerda na França são políticas de anestesiamento geral. Moi, j'ai grandi dans une banlieue qui était discriminée positivement. Eu cresci numa região que era discriminada positivamente. Il n'y avait pas des murs, il y avait un périphérique. Não tinha muros, mas tinha um periférico, uma avenida. Certains quartiers étaient considérés comme étant ce qu'on appelait politique de la ville. Donc c'est une discrimination. Alguns bairros eram considerados aquilo que nós chamamos de política da vila, uma discriminação entre os bairros. Et ce sont des politiques qui ont été menées à l'époque par le gouvernement de gauche en place. E foram políticas levadas naquela época pelo governo de esquerda que estava no poder. Et ce que je trouve très beau dans le film, c'est que donc il y a de multiples points communs. Là, par exemple, dans Nuit Obscure, on voit vraiment Melilla, c'est une colonie. Então, vários pontos em comum entre os filmes. No caso, Noite Obscura, a cidade de Meliá, uma colônia. Colonie espagnole, mais colonie aussi européenne, une dernière. Colônia espanhola, mas também colônia europeia. Donc forcément, ça touche à la question de la décolonisation, de la post-colonisation, etc. Então, toca nas questões da descolonização, da pós-colonização. C'est une ville d'où est partie la guerre civile espagnole. Franco était dans cette ville-là. É uma cidade de onde partiu a guerra civil espanhola. Franco partiu daquela cidade. La statue qu'on voit à l'entrée du port et certains monuments à l'intérieur sont encore des monuments fascistes qui sont présents à Melilla. As estátuas que a gente vê na entrada do porto são estátuas de personagens fascistas que vemos na cidade. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes que j'ai choisi de suivre, ce qu'on appelle les haragas, ceux qui brûlent, ça veut dire ceux qui brûlent. As pessoas que eu decidi seguir, que são chamados haragas, que quer dizer aqueles que queimam, franchissent essaient de se désassigner de multiples résidences, en fait. Tentam de se désassigner, désassignation. Tentem realizar múltiplas de residências, se emancipar e possuir múltiplas residências. Ce sont des gens qui font partie du sous-prolétariat marocain. Pessoas que fazem parte do sub-proletariado marroquino. Ce sont des gens qui viennent à Melilla, qui est une colonie et qui est totalement façonnée aussi par les politiques européennes. As pessoas que vêm para Melilla, que é um lugar totalmente construído pelas políticas europeias. Et qui bien évidemment renvoie à toute l'immigration marocaine et algérienne qu'il y a pu y avoir en France dans les années 50-60. Que obviamente nos remetem a todas as migrações marroquinas e algériennes que aconteceram para a França. Une immigration qui s'est retrouvée ensuite un peu ghettoisée dans des quartiers en dehors de la ville, en dehors de l'autre côté du périphérique. Uma imigração que criou muitos guetos fora desse périphérique, fora da cidade de Paris, no caso. Donc il y a des liens directs entre, évidemment les problématiques sont un peu différentes, il ne faut pas tout rabattre les choses les unes sur les autres, mais il y a des points de connexion qui sont très forts comme ça, entre ce film et par exemple ce qui se passe dans les banlieues
française. Então tem pontos diretos entre o que acontece nesse filme e aquilo que acontece nas périphéries francesas, dentro do interior da França. Il peut y avoir bien sûr, je pense, des échos avec d'autres géographies dans le monde. Que pode ter ecos com outras geografias no mundo. Mais ce que je trouve extrêmement, c'est un des points communs, parce qu'il y a toujours plein d'actions. Ce qui m'a semblé extrêmement important de mettre en avant dans ce film-là, c'est la dimension totalement incommensurable de l'entreprise qu'ils sont en train de mener. C'est-à-dire comment, en partant, par leur corps, par leurs décisions hautes, ils prennent le contre-pied total de toute une vision du monde qui prévaut aujourd'hui. Porque muitas coisas em comum entre o filme, mas uma coisa que ele considera muito forte é o tamanho do empreendimento, o tamanho dos empreendimentos levados a cabo para fazer essa contraposição àquilo que está acontecendo com os corpos. Temos mais um tempinho? Temos, João? Não? Nós temos, vamos pensar como que a gente faz junto, nós temos só 5 minutos para a próxima sessão, ficou apertado, mas a gente podia fazer uma rodagem de 3 questões para o público, né, de 3 perguntas, fazer junto, pedir para vocês serem rápidos nas perguntas, tá? E explicar que enfim, tem 2 sessões pela frente e a última sessão tem o pessoal da brasileira que está aqui, então a gente não pode atrasar muito, tá? Então, 3 questões, uma rodada só? Se aparecerem 3 questões. Uma aqui, cadê? Cadê o... Só? Aqui? Bom, meu nome é João Paulo, vou ser rápido. Mas primeiro eu queria agradecer aos realizadores, ao pessoal do Fórum Doc. De longe, isso foi a experiência em sala de cinema mais intensa da minha vida, eu acho, esses 2 filmes. A gente fala da extensividade, né, dos filmes, né, da extensão, mas eles me pegam, eles me impactam muito pela sua intensividade. E minha pergunta é o seguinte, queria que vocês comentassem, porque os 2 filmes, para mim, se ligam de forma insuspeitável, são filmes diferentes, mas que mostram, assim, uma certa cinética libertária, né, uma rebelião cinética do movimento urbano. E vocês juntam coisas de uma forma insuspeitada também, que eu vou resumir como uma reunião do fluxo e do atrito, da fluidez e da contradição, da dimensão fenomênica, né, da experiência e da dialética. Né? Isso aí é uma coisa muito difícil de juntar, eu acho. E queria saber como que foi nesse trabalhar com essas coisas, essas pedras diferentes, assim, né, muito diferentes. L'idée, moi je crois que, enfin, dans ce que j'essaie de faire, l'idée, c'est de déconstruire les représentations dominantes. Então, o que tentei fazer, a minha ideia é desconstruir as representações dominantes et d'essayer de produire une nouvelle présentation d'un certain nombre de réalités. E tentar produzir uma nova representação das realidades, de certas realidades. Forcément subjective, forcément, voyez, mais en tous les cas, d'essayer de construire une nouvelle présentation de certains faits, de certaines réalités, de certaines personnes, en dehors des représentations déjà établies. Necessariamente subjetivas, mas tentar construir representações que estejam fora daquilo que já está estabelecido. Donc c'est plus le cinéma comme présentation qu'un film comme présentation qu'un film comme représentation. É mais um cinema, um filme como apresentação do que como representação. Donc l'idée c'est que peut-être que pour construire une présentation, la première étape c'est peut-être de savoir se présenter, donc d'essayer de se présenter aux personnes. Então a primeira etapa para construir uma apresentação é de tentar se apresentar às pessoas. Donc en fait j'essaie de fixer un cadre de travail avec les personnes en me présentant, en essayant de dire qui je suis, quel genre de cinéaste j'essaie d'être, quel genre de film je voudrais faire, s'ils sont destinés à la télévision ou au cinéma. Então eu tento construir um quadro de relação com as pessoas, primeiro me apresentando, que tipo de cineasta eu sou, que tipo de filme eu faço, qual é o meu interesse na realização, que objetivos que eu estou fazendo, se é para televisão, se é para o cinema.
leur premier réflexe c'est de dire ah c'est pour YouTube, tu veux faire du flouze, c'est pour National Geographic. A primeira reação deles é achar que é do YouTube, é National Geographic, você está querendo tirar uma grana. Donc il faut expliquer, non c'est pas ça, non c'est pas vraiment pour faire de l'argent, si je voulais faire de l'argent, il faudrait que je fasse d'autres types de films. Não é para fazer dinheiro, se fosse para fazer dinheiro eu faria outro tipo de filme. Mais parfois ça part dans des grandes discussions, c'est très long, hein, il faut, parce que évidemment dans ce genre de lieu il y a beaucoup de journalistes, de photographes qui viennent, qui racontent beaucoup d'histoires pour avoir leurs images, parce que tous les moyens sont bons pour avoir des images. Então só isso já gera muita conversa entre eles, porque é muito comum nesse lugar, tem muitos jornalistas presentes, muitos jornalistas atrás dessas imagens e querendo divulgar essas imagens deles. Donc à partir du moment où on arrive à se présenter et à essayer de construire sinon une relation de confiance, au moins en tout cas quelque chose d'un peu respectueux, il y a un rapport avec les personnes qui s'engagent qui peut déboucher sur des connaissances nouvelles en fait, Então, a partir do momento que se estabelece uma relação que não é de confiança, pelo menos de respeito, as pessoas têm engajamento. Et puis à partir du moment où on considère que la caméra c'est un outil dialectique, c'est-à-dire qui permet de partir à la rencontre de certaines personnes, mais aussi de soi-même. Então, a câmera é uma ferramenta dialética que permite não apenas o encontro de outras pessoas, mas também de nós, de si mesmos. Ça entraîne, enfin pour moi en ce qui me concerne, ça entraîne une certaine éthique ou une certaine politique. Si on n'est pas un tant soit peu respectueux des personnes, on n'est pas aussi respectueux vis-à-vis de soi-même. Or, comme... Então leva necessariamente a uma ética. Se nós não somos respeitosos com as outras pessoas, nós não seremos respeitosos com nós mesmos. Et donc en fait la remise en question, la déconstruction de ces représentations qui passe dans un film, elle passe aussi par une déconstruction des représentations que moi-même je peux avoir. Non seulement des sujets rencontrés, mais aussi de moi-même. Então, a desconstrução dessas representações, elas levam a uma desconstrução de representações, não apenas das minhas representações daqueles sujeitos que eu estou encontrando, mas das minhas representações de mim mesmo. Pour ça, si on fait référence un peu à un philosophe que vous connaissez, la Vivero de Castro, il dirait qui mange qui. Se fazemos referência a um filósofo, um antropólogo que vocês conhecem bem, Vivero de Castro, a pergunta seria quem come quem? L'idée c'est de tracer des perspectives visuelles, de développer une forme de cinéma multiperspectiviste comme ça. Então, seria traçar perspectivas ou criar cinema multiperspectivista. De mise en crise, mais qui présuppose qu'on veuille ou non, un rapport d'égalité. Que pressupõe uma relação de igualdade. Et c'est là où il y a quelque chose qui peut se dessiner, parce que le film ne peut pas exister sans une relation et un rapport dialogique avec les autres et avec soi-même. C'est pas possible. Então é aí que se desenha alguma coisa. O filme não pode existir se não for por uma relação dialógica entre as pessoas e nós mesmos. Sinon on tombe dans des choses qui sont déjà normées, qui sont déjà formées, et le film c'est pas un cinéma qui devient très intéressant. Então, senão caímos em coisas que já estão normatizadas e isso não interessa a esse cinema. Tandis que quand on est dans un rapport, et j'en aurais fini, quand on est dans un rapport, quand on essaie de construire un rapport dialogique avec l'autre, avec soi-même, avec les éléments humains ou non humains aussi, c'est intéressant de mettre en résonance des éléments humains et non humains, voir comment une constellation se crée et dans cette constellation des champs de tension. Então diz respeito também a essa criação dialógica também entre humanos e não humanos, como que essas relações criam novos campos de tensão. Constellation avec des champs de tension. Cria uma constelação com campos de tensão qui permettent d'appréhender un peu, peut-être pas la vérité d'une situation, mais en tous les cas sa teneur de vérité. Que permite alcançar, talvez não a verdade de uma situação, mas tem um teneur de vérité, uma dimensão de verdade. Donc à partir de là, en étant totalement ouvert dans un rapport dialogique, c'est-à-dire qu'on est aussi ouvert aux accidents techniques de caméra, aux accidents, comme possibilité d'enrichir la forme cinématographique qui va ensuite advenir. Então estamos abertos aos acidentes técnicos, por exemplo, de câmera, como uma forma de enriquecer a experiência cinematográfica. Sim, obrigada pela pergunta. Eu acho que o que eu vou falar para ti é mais em retrospectiva, eu acho, porque propriamente
Não vou falar por ti, Adila. Eu penso a montar a câmara e penso a filmar. Então as conversas que a gente tem muitas vezes durante o processo de fazer o filme são conversas de tomada de decisões. Eu acho que só retrospectivamente é que a gente consegue ter reflexões como as que vou falar agora. Mas eu acho que desde o início do filme a gente tinha uma ideia de que havia quase duas coisas que nós sabíamos que queríamos tentar pôr em prática, ou que eram desafios ou problemas que a gente queria que se colocaram ao outro. Primeiro era tentar fazer um filme onde não houvesse uma linha entre ficção e documentário. Como é que isso seria possível? Em vez de pensar que... Bom, tentando também repensar o que é que poderia ser um lugar de cinema em que nós estamos interessados, em que mais do que dividir, mais do que demarcar o que é o território da ficção, o que é o território da não-ficção, criar uma mistura onde tu nunca soubesses onde é que pões os pés, ou nunca sabes bem onde é que estás, e o que é que isso poderia fazer, ou o que é que isso implicaria em termos de filmagem, em termos de tomada de decisões durante a rodagem do filme, durante a montagem com a Cris. O que é que isso implicaria em termos de propostas? Porque falar isto é muito, de certa forma, muito simples, não vamos fazer um filme sem linha, mas achar esse lugar eu acho que implicou depois um processo muito diferente do que aquilo que a gente tinha feito anteriormente. E a segunda coisa que vai mais na direção da tua pergunta era como é que o filme, como é que aquilo que a gente filmava e aquilo que a gente escolhia depois fazer parte da montagem final podia refletir o espaço de tensão de fazer o filme, o espaço de tensão de encontro do cinema com os corpos, com os espaços que nós estamos a filmar. Eu dou um exemplo que é assim bastante óbvio, que acho que torna mais claro o que eu estou a tentar dizer, que é, há um plano da Leia que está no filme, que é o primeiro plano que nós filmamos com ela. Não devia nunca estar no filme, está completamente desfocado. Foi literalmente o primeiro plano que a gente fez. Eu estou completamente perdida, porque a Leia foi uma aparição assim, para nós todos, não é? Depois de muito tempo ouvi falar dela. Ela entra, a gente propõe acabaste de chegar na casa da tua irmã, fica aqui perto da janela e conversa um pouco com ela, vamos filmar. Eu não faço ideia como filmar a Leia. A maior parte das atrizes no filme, nesse ponto, eu consigo antecipar os movimentos, consigo mudar o foco, já sei mais, tenho o ritmo delas mexerem, delas andarem, já é tudo mais fluido dessa forma. Quando a Leia surge, tudo naquele plano corre mal, porque nós estamos muito intimidados também, porque nós estamos também à procura do que é o corpo dela agora no espaço do filme. E foi um plano que nós lutámos também que fizesse parte do filme final. Depois é um exemplo assim mais claro de uma coisa que também César estava a falar no início, que é como é que essa tensão de construir um espaço onde, em vez de definir determinados elementos, definir personagem, definir narrativa, definir espaço, definir história, nós estamos, de certa forma, também a colocar as coisas numa contradição que é formal nesse sentido, ou que implica também tipo, tomar a decisão de usar os planos que falham, porque esses planos que falham, na verdade, acabam por ser os mais interessantes no processo de construção do filme e aqueles que mais revelam sobre aquilo que a gente estava a tentar pôr em prática. Pode complementar. Não, deixa ele falar que é melhor, eu falei. Se perguntar, qual que eu pergunto? Porque ele levantou antes esse moço que dá. Eu falo. Gente, desculpa mesmo. A gente, só para explicar. Na verdade, a gente consegue nem mais minha, porque tem, senão a gente vai virar. Perguntando. Você vai perguntar. Isso! Lá fora. É aqui, quem foi? Ah, então é você. Foi ele mesmo. Não, aqui ninguém veio levantar a mão. Então é ele. Entendeu mesmo? É igual no filme. Quem foi? Vai, moça. Então. Rapidamente, assim, eu tenho, pessoalmente, uma angústia pessoal, assim, com, às vezes, uma impressão de que talvez exista uma certa bolha formada por uma linguagem acadêmica dentro das artes, no geral.
que mesmo sem essa intenção acaba que cria uma intimidação, de certa forma, por vezes elitista, talvez, e uma inacessibilidade de alcançar a massa. E, por exemplo, decisões mais de um cinema com tempo dilatado e uma linguagem poética que quebra com a narrativa mais tradicional, que é mais fácil de digerir, por assim dizer, mas ao mesmo tempo, como que se quebraria isso, né? Porque eu não estou querendo colocar como se isso fosse um problema assim, de como quebrar isso sem também esvaziar da mensagem ou entregar uma mensagem já muito mastigada, uma coisa vazia. E o que faz também com essa raiva que você falou assim, diante de uma geração tão afundada em niilismo, assim, tão desacreditada em revolução, tão, né, tipo, engolida, assim. Eu posso falar? Não, eu boto fé. É raiva mesmo que interessa, sabe, assim, não me acho no livro nem um pouco assim, sabe? Eu acho que é justamente assim, que tu falou, assim, tu falou talvez com uma crítica, que eu aceito como elogio, assim. É isso mesmo, a gente vai fazer um filme dilatado e não quer, na minha cabeça vamos dizer, é esse lugar que me interessa dos filmes, sabe? Não me interessa esses filmes que são muito resolvidos, não me interessa esses filmes que são muito roteirizados. Não, isso eu vejo Netflix, assim, né? Eu não quero ver, eu não queria fazer Netflix. Meu sonho é não fazer Netflix. Meu sonho é não ser contratado pela Netflix, sabe? Assim, mais ou menos assim, sabe? Então, eu acho que tem muito uma coisa assim, você falando da raiva, assim. Eu acho que esse tipo de formatação desses projetos, desses filmes, a função básica dele é amansar a raiva. Porque é um verniz que existe, na verdade. Esses filmes com a linguagem muito direta, em geral, eles atendem a uma ideia muito lógica de mercado e de consumo, em que tem que ter um sentimento mediano. Você jamais pode se revoltar de verdade. Você jamais pode ter uma revolta de verdade num lugar como esse. Porque não é permitido. O mercado não quer revolta. O mercado quer o consentimento. O mercado quer vender as coisas. Eu acho que é uma lógica muito, muito simples, sabe? A massa, assim. Eu não sei que massa é essa, velho, numa boa. Eu não sei onde é essa massa aí. Eu não sei que povo é esse que ele está falando. O povo são os povos, né? São milhões de povos que existem assim. E também eu acho que a gente também a gente subestima muito, assim, principalmente quando é no espaço periférico. Que essas pessoas também não possam sentir um filme que tem um plano muito longo, como você falou assim. O filme, por exemplo, eu curto pra caralho quando os planos são muito longos, que eu entro em outra história, tô vendo outras coisas já. Não me interessa a ação daquele plano mais, no caso do filme dele. Me interessa o sentimento das pessoas. Eu consigo, mesmo com a câmera ali, eu consigo tentar entender para onde vai aquele processo. Então eu acho que tem muito isso assim, essa revolta, o amansamento, né? Eu acho que existe um processo de amansamento. O cinema brasileiro é clássico nisso. O cinema brasileiro é clássico no amansamento, eu acho, assim, sabe? Apesar da gente ter... o nosso cinema progressista é um cinema de amansamento, na minha leitura, assim. Quase todo ele é amansado e propõe o amansamento desses corpos. Porque o amansamento desses corpos não é simplesmente, se você pegar esse métier onde a gente vive de cinema, a gente está sempre olhando nossos filmes aqui, mas olhando no sentido de como que esse filme pode circular lá fora. E circular lá fora é você submeter uma gramática, entendeu? É submeter uma gramática, inclusive, dos grandes festivais, como exemplo. No nosso caso específico, assim, o que eu pensava do filme, o que eu penso dos filmes é assim: quanto mais a gente for estranho e radicalizar, a gente pode fazer política. Porque a gramática é o primeiro lugar de imposição contra a gente. Por exemplo, agora eu estou falando uma tradução. À medida que eu falo lento para você, eu já perdi meu pensamento há muito tempo. Porque eu só sei falar muito rápido e falar de maneira muito simples assim. Se eu falar muito rápido contigo, por exemplo, eu perco o jogo todinho, entendeu? E esse jogo que a gente perde no não falar muito rápido, é que esse cinema que você falou faz, eu acho, assim, sabe? Esse cinema do roteiro, o cinema gramatical do roteiro, em que a gente propõe todas as histórias do mundo, as histórias de raiva, as histórias de... A periferia sempre é retratada nos filmes. Ela é retratada até, vamos dizer assim, de maneira realista na fotografia, no som, mas aquelas pessoas que estão ali, na minha leitura, elas nunca radicalizam a linguagem delas. Elas sempre têm um bug,
Elas são isso, mas são aquilo. Elas são violentas, mas são poetas. Elas são não sei o quê, mas são... Sempre tem uma sensibilidade, que é uma sensibilidade extremamente perversa, sabe? Essa sensibilidade é muito perversa, assim. Eu acho que o grande lance é o tal do mau gosto e ser, nesse sentido, insensível, sabe? O amansamento não pode ser sensível. A partir do momento que você sensibiliza demais com essa condescendência, esse espaço da gramática, na minha leitura, principalmente a gramática como ela se impõe sobre a gente. A gramática que impõe o modo que a gente falar, o jeito que a gente respirar, as músicas que a gente ouve, os tempos cinematográficos, né? Então, assim, se a gente for olhar nessa lógica, assim, o videoclipe, então, o videoclipe é massa? É massa também. E é uma porcaria também, entendeu? Quem faz videoclipe? Os caras massas da música fazem videoclipe. É horrível, no meu entender, assim, sabe? Então, é isso aí. A gente tem muito lugar para disputar o tempo da linguagem, quer dizer isso assim, sabe? E, por exemplo, um festival como esse não permite que esses filmes que disputam esse tempo da linguagem estejam no festival, para que serviria um festival? Se não é justamente para mostrar um outro tipo de filmes que também querem disputar esse tempo da linguagem, que também querem criar uma outra sensibilidade, até com esse, como você falou, com a ideia de massa. Porque, de novo, né? O que seria popular? Popular, no geral, é muito perversa. O que é popular, no geral, é que amansa a gente. O popular, no geral, é aquilo que as classes dominantes, vamos dizer assim, um termo marxista, que essas classes dominantes sacaram que ali tem sim uma raiva, e a gente tem que criar um mecanismo que essa raiva seja diluída, que ela seja por todos nós, na verdade. Então, assim que eu penso, mais ou menos, a tal da raiva. Que eu tenho raiva, eu tenho muita raiva. Tenho muito amor também, tenho muita fé, eu gosto de beber, eu gosto de enfim, mas eu tenho muita raiva também, sabe? E eu acho que a raiva é um motor muito interessante, assim, até pra gente discutir entre nós que fazemos cinema. Porque eu acho que entre nós que fazemos cinema também, a gente perdeu esse lugar também de uma discussão mais franca. De que é o cinema que a gente faz, e porque não é você tá do lado do cinema, você também está contra o cinema da gente mesmo, sabe? Uma dialética, vamos dizer assim, só vai existir quando a gente se colocar também nesse lugar. Para dizer, não gosta desse tipo de filme. Não gostar desse tipo de filme não quer dizer que você não gosta de certo tipo do diretor, do autor. É muito diferente. Não tem nada a ver gostar do filme e não gostar do autor. Entendeu? Mas esse enfrentamento, eu acho que é a única forma que a gente tem de não amansar uma construção de cinema que a gente tem. Que a gente perdeu muito isso, como nos anos 70 como exemplo, né? A gente tinha nos anos 70 como exemplo. Mesmo esse cinema nosso evoluindo muito de várias maneiras, ele, na minha leitura, de maneira quase que inevitável, ele evolui para uma ideia da instituição. Ele vai virar um mecanismo, inclusive, do que a gente está chamando de progressista, como né? Como falou assim. Eu acho que o progressismo é tão perverso como eu concordo plenamente. O progressismo também é muito perverso nesse sentido, né? O progressivo também, principalmente quando são esses filmes tradicionalmente estão fora dos grandes centros. Brasília, São Paulo, Rio, Minas, Salvador, como esses filmes que estão longe desses grandes centros também, eles sempre passam por um crivo da instituição. E essa instituição, o que basicamente ele faz é amansar esses filmes. Então, assim, eu falei muito para resumir assim, velho, nós temos que ver filme de 6 horas aqui mesmo, eu acho, sabe? Tem que botar filme de 12 horas aqui mesmo. Non, et puis une chose, c'est, pour répondre d'abord, je suis entièrement d'accord, et surtout l'idée, c'est de considérer que les gens sont extrêmement intelligents. Donc, temos que considerar que as pessoas são extremamente inteligentes. C'est l'inverse de la mentalité de la télé ou je ne sais quoi. L'idée, c'est pas de considérer les gens comme des abrutis qu'il faut manipuler, c'est de considérer qu'ils sont extrêmement intelligents et qu'à partir de là, on peut faire les films les plus dingues possibles. É o inverso que se vende pela televisão, considerar que as pessoas são manipulados e manipuladas. É a gente considerar que é possível fazer as coisas mais loucas possível. Moi, je crois que le vrai combat artistique et politique, c'est au contraire d'imaginer d'être extrêmement exigeant quant à la recherche cinématographique, quant à la façon de vouloir attester de telle ou telle réalité, et d'engager une recherche sur le médium cinématographique la plus poussée et exigeante possible. Je pense que c'est ça la façon de s'adresser au mieux à soi-même et aux autres. A verdadeira ação efetivamente poética e política é de ser extremamente exigente com o formato cinematográfico, com a linguagem cinematográfica.
exigir e criar a partir daí. Et donc à partir de là, si un film doit faire 5 secondes, il fera 5 secondes. S'il doit faire 20 heures, il fera 20 heures. S'il doit faire 2 heures, il fera 2 heures. Il faut s'accorder cette liberté. Um filme pode ser de 5 segundos, 2 horas, 10 horas, tem que se permitir essa liberdade. Ok, alors.